Tá, agora vamos falar do Raul. Então eu dei alguns exemplos ali de bandas que nasceram nos anos 60 e fizeram toda a transição. Lembra que eu falei ali da história do Ye Ye Ye, né, que era para copiar as bandas britânicas? Enfim, o Raul surgiu assim. Ele surgiu com esse grupo que era o Raulzito e os Panteras. Eles eram a maior banda de Ye 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 de Cadê Salvador. ele lá? O Raul é da direita. Olha, Calma, que depois vai ter uma só deles. É? Hein? É, você vai ver. Então, eles faziam. Mas era um Ye 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 tão maluco deles, cara. E só que esses caras eles chegaram muito tarde. Porque imagina, eles eram bem ferrados. O Raul não era um ferrado, Ferrado assim. de grana, você falando? Assim, o Raul era uma família boa, tá? O pai dele era engenheiro da Estrada de Ferro. Ele era hoje a gente diria que ele é playboy. Ninguém diz que o Raul é playboy porque parece feio chamar o Raul de playboy, mas ele era, né? E ele era uma família bem de vida. Só que eles foram... Só que não significa que o pai dele deu dinheiro pra ele cantar rock, né? Então eles foram pro Rio e gravaram esse disco porque era uma época em que era muito fácil você gravar. Né? Você tinha uma bandinha, o cara canta bem, isso aqui toca bem, vem aqui e grava. Só que, velho, a galera já tava... É 67 que saiu esse disco. O Ye já tava morrendo, entendeu? A não ser que fosse Roberto, Erasmo, Vanderlei, os grandes cantando, Esquece, né? era muito difícil emplacar com uma banda. Então esse disco foi um fracasso, eles passaram fome. Por isso que ele vai cantar em Ouro de Touro, passando fome na cidade maravilhosa. Ele tá falando dessa época. E aí... só que o Raul é um caso interessante, ele é um caso muito único no rock nacional, porque ele não foi nem pra psicodelia e nem pro rock mais pesado, como a Rita Lee fez. Ele fez uma coisa só dele, que é pegar o rock lá dos anos 50 e misturar com tudo que tinha de música brasileira. Mas aí, a história resumindo, dá tudo errado quando eles vêm pro Rio aí, porque eles vieram graças ao Gerry Adriani. Porque o que a galera da Jovem Guarda viajava pelo Brasil e aí eles procuravam banda de apoio. Aí uma vez lá em Salvador, o Gerry procurou quem que é a melhor banda aqui pra tocar Ye Ye Ye. Aí falaram, é o Raulzito e os Panteras. Aí conheceu o Raul, os caras, ficou amigo deles. Roberto Carlos tocou com eles também lá em Salvador. E aí o Gerry falou, cola lá no Rio, bate lá em casa que eu consigo um contrato pra vocês. Daí eles gravam um disco, mas foi um fracasso. Aí o Raul volta pra Salvador e fica um tempo meio mal, porque, ele queria muito ser roqueiro. Ele era Elvis também, assim como o Roberto Carlos, ele era um cara que se inspirava muito no Elvis. E aí ele conhece lá. Aliás, eu preciso fazer uma errata, porque na primeira vez que eu vim aqui, eu disse que ele veio graças ao Mauro Mota, mas não foi. Foi graças ao Evandro Carlos de Andrade, que ele encontrou lá no Rio, que era da CBS, e conheceu o Raul. Falou, tu não quer ser produtor lá no Rio? Aí ele foi ser produtor. Vai pra próxima aí. Mais uma. Ai, caramba, cadê a do Raul produtor? Talvez eu não botei. Então volta pra do Elvis ali, vai. Se passar depois a do produtor. Enfim, o Raul ele foi produtor por 1 ou 2 anos ali, 71, 72, mas o grande sonho dele era ter uma oportunidade de virar cantor. E aí, esse foi o dia, num festival chamado FIC, Festival Internacional da Canção, em 72, em que ele escreveu uma música que ele fez com a esposa dele, na real foi ele que fez, né? O Let Me Sing, Let Me Sing, Let Me Sing. E aí ele conseguiu classificar essa música. Porque ele era produtor lá na CBS, e a CBS, claro, não queria que ele virasse cantor, mas ele mostrou essa música para um cara da Philips, que era o Marco Mazzola, que acabou produzindo o disco dele. E aí o Marco falou, vamos lá, vai lá pro estúdio gravar essa música, eu ajeito a banda e a gente inscreve no festival. Aí eles inscreveram e ele foi pra final. E aí ele se vestiu de Elvis, ele comprou essa roupa no dia aí. Aí ele fez essa apresentação e chamou a atenção, tinha uns executivos ali no público, falou, quem é esse cara? Tinha não sei o que da Philips. Graças a essa apresentação, os caras se interessaram e contrataram o Raul. Aí que ele vira Raul Seixas, até então ele era o Raulzito. Raulzito do Raulzito e os Panteras, produtor. Sim. Aí que ele vira, aí tanto que o Mazzola que fala pra ele, né, como é que é seu nome? Quando ele tá mostrando a música pra ele lá na Philips. É Raulzito. Fala, Raulzito é muito ruim, cara. Você tem que melhorar esse nome aí, cara. Como é que é seu nome? Ele, Raul Seixas. Então é Raul Seixas, pô. Eu falei que nem manezinho agora, é carioca, né? Então é Raul Seixas. Então tá bom. Aí virou Raul Seixas. Vai pra próxima aí. E aí é que vem a grande Paulo Coelho lá? Paulo Coelho. Dá uma ampliada aí pra nós. Aí o que acontece? O Raul, ele sempre curtiu ter um parceiro, assim, alguém pra escrever com ele, alguém que dá um input. Ele precisava ter um input pra fazer alguém que desse uma ideia, problematizasse com ele as coisas. E aí ele conhece o Paulo Coelho porque ele adorava discos voadores e aí leu uma matéria numa revista, foi escrito pelo Paulo Coelho, num pseudônimo, numa revista alternativa chamada Planeta lá no Rio, e foi até, ligou para o Paulo e falou, eu tô batendo aí, tá? O meu nome é Raulzito, eu quero conversar. Isso era em 72, antes dele lançar o disco. E aí ele foi lá e bateu. E o Paulo morrendo de medo, achando que era alguém da tortura, da ditadura indo atrás dele, porque a revista era alternativa, né?
Meu, e aí eles foram se aproximando e o Raul foi falando, pô, Paulo, você não quer ser meu parceiro e tal? O Paulo achava músico uma subcategoria da arte, o negócio dele era teatro e escrita, só que aí aos poucos o Raul foi mostrando pra ele que era possível falar pras massas uma coisa que fizesse as pessoas pensarem através da música. E aí muito do que o Raul vai causar de impacto no país é graças a esse ensinamento que ele dá pro Paulo e as ideias que o Paulo vai dando pra ele. Daí, vai pra próxima. Acho que é o Krieg Raja, né? Al Olha. Capone. Tá. Tá, daqui a pouco eu vou já falar do... Porque ele lançou o Krieg Raja em 73, que é o primeiro disco. E nesse disco tem Al Capone, né? Hey, Al Capone. Essa é uma foto que eles fizeram de promoção, né? Desse single. É mais uma brincadeira, tá? Que eles estão fazendo aí. Então é o Paulo ali na esquerda com a garrafa de uísque, o Raul tá com as esposas deles atrás, mas daqui a pouco vai aparecer a esposa do Raul. Então isso assim, aí o negócio deles, cara, era fazer coisas sem explicação também. Era uma espécie de psicodelia, mas eles não estavam em nenhum... Por que é interessante isso? O Raul não estava em nenhum grupo. Ele não era dos progressivos, ele não era do pessoal do rock pesado. O Raul, por isso que ele fala, acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira, porque ele realmente tem a linha só dele, assim. Então eles faziam tudo que você imaginava. Vamos tirar uma foto vestido de gangster, vamos dar uma entrevista num avião. Uma vez marcaram uma entrevista num avião. Ah, é? Eles faziam essas maluquices, cara, e mentiam bastante nas entrevistas, porque era parte do personagem. Eles estavam criando um personagem chamado Raul Seixas. E é importante diferenciar o Raul Santos Seixas do Raul Seixas, né? Que é realmente um personagem que foi moldado pelos dois, que é esse cara maluco, beleza, viajandão, filósofo. Isso tudo foi uma coisa que eles foram criando. Vai pra próxima aí. O Guita, vai pra próxima. Cadê o Krieg Ra? Esquece, volta pro Guita. Tá, então vamos avançar pro... Daí teve o Krieg Ra, que é o que tem Al Capone, Mosca na Sopa, algumas parcerias com Paulo Coelho também. Mas o que... E acontecem duas coisas, né? Esqueci de pegar a foto do panfleto. Com o Krieg Ra, que é o primeiro disco dele, que vem antes desse, eles fizeram um folhetinho chamado assim, a Fundação de Krieg Ra, que era uma coisa muito louca que eles entregavam nos shows. Era uma coisa meio de psicodelia e futurismo, uma história em quadrinhos sobre uma nova civilização que virá e vai abrir as portas da percepção e lá. Isso começou a chamar a atenção da ditadura. Porque até então, assim, calma, tem duas coisas. Primeiro porque, que história é essa de civilização, de abrir os olhos? Só que o mais louco é assim, ó, nem o Raul, o Paulo, ele era um cara... Assim, a namorada dele era do PCdoB, era da esquerda mesmo. Ele era um cara da esquerda. O Raul era um cara anarquista, assim, era um cara... Tanto faz. Só que as letras do Raul, de maneira geral, elas atiram para todos os lados. Seja para governo, para rock, para MPB, eles atiram contra todo mundo, contra os caras que protestam. Se você olhar a obra do Raul, ele era o cara que atirava para todos os lados, inclusive para esquerda universitária. Aliás, essa é uma outra coisa que pouca gente sabe, mas assim, hoje você vai numa faculdade de humanas, todo mundo tá com violino tocando Raul Seixas, né? Os universitários não gostavam do Raul Seixas, porque ele tocava rock. E os universitários dos anos 70 gostavam o quê? De música nacionalista, MPB, música de protesto. Caetano, Gil, depois Belchior, Fagner e tal, não sei o quê. E o Raul, ele não era, a galera não ia tocar em faculdade. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eles não eram um veículo da esquerda. Só que teve dois problemas. Primeiro, esse folhetinho que eles distribuíam. E segundo, uma confusão que eles fizeram com o Paulo Coelho, porque tinha um militante do PCdoB, que era Paulo Coelho, um outro sobrenome. Então eles começaram a ver o Raul aparecendo, falando mosca na sopa, as coisas meio loucas ali, querendo ser um profeta, tem um Paulo Coelho, opa, será que é aquele Paulo Coelho? E começaram a entrar na mira dos caras. Aí eles fizeram o Guita, que tem a Sociedade Alternativa. Só que é muito louco. Todo mundo acha que o Raul e o Paulo foram presos por causa da Sociedade Alternativa, mas não foi. Eles foram presos por causa do folheto. Tanto que Sociedade Alternativa não tinha começado a tocar ainda, mas eles já vinham falando dela em entrevistas. Assim, desde o final de 73, eles vinham falando, porque nós queremos fundar uma nova sociedade. Eles inventavam umas histórias, cara. Nós estamos numa sociedade secreta junto com John Lennon e Yoko Ono. Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Isso eles falavam já desde 73. E aí foi por causa disso que eles foram presos. Só que aí teve uma outra parada que é a história do demônio. Vai pro próximo. Já falo disso. Tem mais uma. Então, isso aí é a ficha do Paulo Coelho. Paulo Coelho no DOPS. Porque
Em maio de 74, chamaram os dois para prestar esclarecimentos. Eles queriam pegar o Paulo, né? Então, usaram o Raul de isca. E aí, até hoje a galera debate se o Raul sabia ou não. Eu acho que não sabia, né? Porque tem gente que diz, será que ele entregou o Paulo Coelho? Mas nada a ver. E aí, aí eles falam o seguinte, entra você primeiro, depois o seu amigo. Aí o Raul deu... Eles queriam saber do folheto, né? Que folheto é esse aqui, do Krieg Hall? O que é isso? Aí ele falou, não tem nada de querer derrubar governo, nada disso. Tá bom, tá liberado, chama o teu amigo. Aí quando o Raul saiu, ele falou, ele tentou cantar pro Paulo, eles querem falar com você. E o Paulo não entendeu, como é que é? É que você que eles querem. E o Paulo não entendeu, o cara pegou e puxou o Paulo. Você que é o parceiro dele? Sou. Pode entrar. Pum. Aí puxaram ele pro depoimento. E dali ele foi preso. E aí foi fichado, que é o que tem isso daí. Aí que acontece? Aí vem a malandragem, aí que entrou o DOI-CODE, que agia nas sombras, né? Então isso é o registro do DOPS, que era a Polícia Civil. Quando ele foi solto, aí os caras passaram pro DOI-CODE, parece que é o tal do Paulo Coelho mesmo, não sei o quê, o militante, e não era. Só que aquela história, Jesus e Genésio, né? A esposa dele, a namorada dele era militante, como não sei o quê. Enfim, ele foi liberado. Vamos chamar um táxi pra você, fica tranquilo. Tá aqui, pode entrar nesse táxi que ele vai te deixar em casa. Só que o táxi levou pra uma emboscada e aí o DOI-CODE pegou e torturou. Queria saber da guerrilha do Araguaia, que ele não sabia não sei de guerrilha, coisa nenhuma. E aí ele ficou, sei lá, quantos dias, ele até não lembra. E isso só se descobriu esses dias, cara, que foi uma confusão. Até então ele achava que realmente os caras estavam atrás dele, estavam atrás dele, não sei o quê. Cara, daí a história do demônio, tem uma história que é legal de comentar, que eu vou falar rapidinho. O Paulo é um cara que... Ele era um hippie, assim, né? Tinha uma origem hippie, e ele queria encontrar uma verdade, porque é o que aquela geração queria, né? Encontrar uma verdade para si. Então ele procurava isso em todos os lugares, seja na religião, na filosofia, onde que desse ele ia encontrar. Até que um dia ele ficou sabendo desse tal de Aleister Crowley, que é o mago, bruxo inglês, bruxo, né? Enfim, que defendia o uso das drogas para expandir a consciência, rituais com sexo, papapá. Por que ele escolheu esse cara para seguir e depois apresentou ele ao Raul? Porque ele era um cara contracultural, ele ia contra tudo. Hoje é meio estranho, né? Porque o que tem a ver com esse cara? Naquela época, em 72, 73, um cara que dissesse isso era o cara mais transgressor, entendeu? É sexo, drogas, magia, demônio. Diz que o cara, se encontrar o demônio, eu vou descobrir muitas coisas. Ele foi atraído por isso, e entrou nessa sociedade secreta. Golden Age, né? Hã? O Crowley, né, falava da Golden Age. Isso, dos Éons e tal. Aí tem toda a parada coisas egípcias. Ordem hermética. Isso. Coisas bem esquisitas. Você mistura de bastante coisa. Você entende mais do que? Não é que já falamos bastante aqui desse cara aí. Velho, e só que o seguinte, um belo dia o Paulo deu ruim, né? Assim, ele, segundo ele teve um encontro com o próprio demônio. Que foi 2 dias antes da prisão dele. Que ele tava em casa. O que ele relata? Ele tava em casa e começou a passar mal. E, na verdade, pode ser, assim... Pode ser droga. Pode ser uma crise de ansiedade. Mas os sintomas, assim, a descrição dele é muito parecida com uma crise de ansiedade. Mas assim, ele sentou, começou a sentir mal, dor no peito. E ele estava tentando, porque assim, ele enfim, é tipo uma paramaçonaria, né? Uma sociedade que funciona parecido com uma maçonaria. Então tem o grão-mestre, assim, não é grão-mestre, mas tem o chefão, e aí tem os caras, os iniciados, que vão aprendendo e vão subindo na hierarquia à medida que eles vão aprendendo os segredos da magia e chegando perto de ter contato com o coisa ruim, né? E aí o Paulo tava tentando, ele queria ter o contato. E eles sempre diziam, não, quando chegar a hora, você vai ter o contato, né? Ele tinha lá sei lá o nome do cara que era o superior dele, né? Eu sei que o top de todos era o Marcelo Mota. E aí ele queria, eu quero, não sei o quê. E aí ficou, até que chegou nesse dia, e ele sentiu que teve o contato. E logo depois, ele foi preso e torturado. Aí ele saiu dali entendendo que aquele foi o contato. Aqui, o resultado dele do contato com o demônio foi aquilo tudo, toda aquela experiência. Sim. Passar mal e ser torturado pelos militares. E aí, saindo dali, ele largou. Falou, não quero mais saber disso aí. Só que o Raul não quis. O Raul adorava, achava o máximo. Pô, Paulette, como assim, cara? Pô, tanto que o Raul, ele vai outras vezes na carreira e volta a querer falar desse assunto. O Paulo esqueceu, né? Não falou mais. Então essa é a história do Aleister Crowley e do demônio. Mas por que é legal? Porque sociedade alternativa faz o que tu queres, há de ser tudo da lei,
é uma frase do Crowley, né? Exato. Que a ideia que eles queriam era pegar uma frase de um cara que falava de sexo, de drogas, que era execrado até dentro do mundo mágico. Crowley é um cara antiético, visto como um cara antiético. Então eles queriam pegar uma coisa que esse cara cantava e fazer o Brasil inteiro cantar sem saber, sem que a censura soubesse, sem que o governo soubesse, sem que o povo soubesse que estava cantando. E conseguiram. Essa música foi um grande sucesso. Não só essa, como outras músicas do Raul eram todas inspiradas em coisas do Crowley, como Medo da Chuva, que é sobre poligamia. Então eles queriam democratizar o Crowley, botar o Crowley na boca do povo, e conseguiram. Esse foi o grande mérito dos caras. E a história da Sociedade Alternativa realmente teve essa intenção, chegou a ter um terreno comprado em nome do Raul, lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, que ia ser feito lá com o dinheiro do disco. Só que como o Paulo abandonou a história, a ideia, e eles foram presos. O Raul, na verdade, assim, o Raul não há provas de que o Raul foi preso, tá? Não tem um documento como esse do Raul, ele dizia que foi, pode ser que ele estava aumentando, né? Que nem a história de que eles encontraram o John Lennon nos Estados Unidos, também era mentira. E então aí a ideia morreu. Aí eles se afastaram dali pra frente e a parceria nunca mais foi a mesma. Segue pra frente. Não, volta pra trás, há 10 mil anos. Esse disco foi o último que eles fizeram, que foi bom. Foi o último disco bem sucedido do Raul em vendas nos anos 70, que é o Há 10 Mil Anos Atrás, de 76, né? Foi o quarto dele. No meio do caminho teve o Novo É On, que foi um disco que eles ainda estavam meio separados, aí já não vendeu tanto bem. Mas esse tem Eu Nasci há 10 Mil Anos Atrás. Outra música que todo mundo fala, é o demônio cantando. Não, nada a ver. Tem outras músicas nesse disco que falam sobre o demônio, mas essa não fala, tá? Ela é inspirada no Elvis Presley, numa canção dele. Eu achei que a música era sobre o demônio. Não é. 10 mil. Ela é só uma história do mundo. Ah. E é porque eu tenho uma música americana de domínio público, que é I Was Born 10,000 Years Ago, que o Elvis gravou, e aí o Raul quis fazer uma homenagem a ele. E nessa época aí o Raul começou a... Porque outra coisa, assim, o Paulo apresentou o Raul a todas as drogas, né? O Raul bebia, tinha fumado um baseado, segundo conta um amigo dele, o Leno, mas assim, o Paulo apresentou ele a tudo, e o Raul mergulhou fundo na bebida e na cocaína. Então aí ele tava começando a faltar nos ensaios, chegava bêbado pra gravar. Daí a gravadora começou a ficar de cara com ele. Por outro lado, o Paulo, que tinha abandonado a Sociedade Secreta, ele ganhou um cargo na Philips, começou a escrever letras, escreveu pra Rita Lee, pro Fábio Júnior. Primeiro disco do Fábio Júnior tem a letra do Paulo Coelho. Ele virou um letrista, ganhou um cargo na gravadora. Então ele começou a meio que ascender profissionalmente. O Raul começou a cair. Então eles se inverteram, né? O Raul era o careta e o Paulo era o hippie, era o malucão, vamos dizer assim. Eles meio que trocaram de papéis. Aí dali pra frente o Paulo foi virar um escritor de sucesso e o Raul só decaiu. Vai pra próxima. Essa foto é legal, amplia pra nós aí. Depois que eles lançaram, esse aí é o Raul e o Paulo nos Estados Unidos, torrando o dinheiro do primeiro disco do Raul, o Krieg Rabandolo, que tinha Ouro de Tolo também, foi um baita sucesso. Então todas as músicas desse disco renderam direitos autorais a ponto de Paulo comprar um apartamento no Rio. Era desse nível, tá? Direito autoral de um disco só. No Rio? Na Zona Sul, tá? Acho que em Ipanema. E aí, o que eles fizeram? Essa é a namorada do Paulo, que era a Dalgisa, que era do PCdoB. E quem tirou a foto é a Edith, a esposa do Raul, que já vai entrar. Aí eles estão nos Estados Unidos, fizeram uma viagem. O Raul queria ir pra Disney. Queria ir pra Disney e queria ir pra casa do Elvis, que ele tinha lá, Graceland, né? A casa que ele tinha. Só que eles foram, o Elvis não tava. E aí o Paulo queria conhecer New Orleans. Então eles viajaram lá, cara, no fim de 73. Era dezembro de 73. Eles viajaram pelos Estados Unidos. Vai pra próxima. Essa é a Edith. A Edith, cara, é uma americana, filha de um pastor que evangelizava lá em Salvador, e aí o Raul conheceu ela. O cara não gostava do Raul, porque ele era roqueiro, tinha o Raulzito e os Panteras, mas ele convenceu o cara, pediu a mão dela e eles casaram lá nos anos 60 já. E ela acompanhou todas as aventuras do Raul, foi pro Rio com ele, com os Panteras, não deu certo, eles voltaram para Salvador, ela sustentava a casa nessa fase. Ela teve uma filha, a primeira filha do Raul, que é a Simone, que hoje mora nos Estados Unidos. E a Edith, cara, o Raul, quando ele começa a se envolver com não é bem pelas sociedades secretas, mas é principalmente pelas drogas. Ele começou a ser procurado por traficantes. Aliás, essa é uma história, né? Porque a galera que diz que o Raul também foi preso, tem um depoimento da mãe dele dizendo, porque um dia passaram aqui, o Raul veio, tinham batido nele. E achava-se que podia ser gente da ditadura. Mas, recentemente, o Mauro Mota, amigo dele, falou que pode ser um traficante. Traficantes, segundo ele, foi isso. Ele estava sendo procurado, aí um dia entraram no apartamento, ele não estava, ela estava, reviraram o apartamento todo, e nesse dia ela pulou fora.
E aí isso acabou com o Raul, assim, porque ele dependia muito Ele era um canceriano, né? Então queria ter família. Ele nunca se recuperou da perda da Edith e da Simone. Ele teve 6 esposas, foi abandonado por quase todos por causa dos excessos dele, mas essa foi o relacionamento mais intenso. E aí ela nunca mais se viram, ela foi para os Estados Unidos, nunca quis dar nenhuma entrevista sobre é? ele. No documentário, ela escreveu uma carta, né? No documentário sobre o Raul, dizendo: eu não gravo entrevista sobre o Raul. Ela é muito magoada. Foi muito Imagino. magoada por ele mesmo. Imagino. Raul era um cara que viveu intensamente, assim.